Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, começando para você mais uma vez o Desenve Notícias de hoje, 20 de janeiro. Desenve Notícias, para quem ainda não conhece, é o serviço diário da Revolução Industrial Brasileira de comentários críticos a respeito do que sai na mídia de economia do Brasil. Isso mesmo, um serviço diário de crítica ao jornalismo de economia que a gente tem no nosso país. A Revolução Industrial Brasileira apresenta, então, com vídeos diários esse serviço tanto através do YouTube quanto através do IGTV. E eu, Fausto Oliveira, te convido então a assinar aqui o canal, a acompanhar a gente também pelo Instagram, se você for mais do Instagram, e receber esse serviço diariamente, bastando para isso você se inscrever no canal e ativar lá o sininho para você ter a notificação toda vez que eu publicar um vídeo novo. Muito bem, o Desenve Notícias de hoje, 20 de janeiro, é um comentário crítico, mas uma crítica feliz. Vou explicar por quê. Eu estava ontem, 19, assistindo o Jornal Nacional, que é uma coisa que eu não faço quase nunca, mas com essa situação de vacinação, pandemia, etc., eu passei a assistir mais noticiário, né, do que costumo ver. Eu, geral, vejo muito pela internet, mas comecei a pegar mais notícias, porque eu quero ficar acompanhando, né, as evoluções aí da questão da chegada das vacinas, etc. Bem, vendo o Jornal Nacional, logo aquele que é o maior exemplo mais bem acabado do jornalismo econômico, que quando fala de economia, é aquele jornalismo econômico pró-reformas liberais, pró-abertura econômica do Brasil, sempre foi, né, e sempre ignorou o problema da desindustrialização. E qual não foi a minha surpresa quando ontem, então, me aparece uma matéria no Jornal Nacional de quase 10 minutos, bem ampla, bem completa, falando, praticamente defendendo, falando a favor da independência produtiva e tecnológica do Brasil no setor farmacêutico. Ou seja, a matéria, inclusive com boas explicações, trazia toda uma análise de como o Brasil, com os seus pouquíssimos institutos produtores, no caso de vacinas, não tem a capacidade, ou tem uma capacidade relativamente muito pequena, de produzir os chamados IFAs, ou seja, IFA, ingrediente farmacêutico ativo, que é popularmente conhecido como princípio ativo. É aquela droga essencial que depois é preciso que seja recoberta e misturada a outras substâncias para que seja administrável ao corpo humano, mas é aquela droga essencial que produz o resultado desejado. Como eu já entrevistei, aliás, recomendo essa entrevista no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira, o Pedro Palmeira, que foi do BNDES na época do Profarma, programa que instituiu a nova indústria farmacêutica brasileira, eu sei, através do Pedro Palmeira, que existem 2 países no mundo hoje que se especializaram na produção dos IFAs, né? Um deles é a Índia, o outro é a China. São especializações produtivas de alta capacidade, de alta tecnologia biomédica, tecnologia biofarmacêutica. E esses 2 países tanto se especializaram nisso que hoje são detentores da tecnologia que é usada para praticamente todas as vacinas do mundo. Tanto as vacinas de RNA mensageiro, quanto as vacinas de vírus inativado. Eles têm os IFAs que são usados para todas essas vacinas que estão aí agora sendo comercializadas para combater a pandemia do coronavírus. Muito bem, dito isso, feita essa explicação, a matéria do Jornal Nacional mostrava que o Brasil, tanto no Instituto Butantan quanto no laboratório Biomanguinhos, que pertence à Fundação Oswaldo Cruz, tem muito pequena capacidade de produzir IFAs. E, portanto, e a matéria dizia isso nesses termos, o Brasil é dependente de IFAs estrangeiros, ou seja, dependente de tecnologia produzida fora, só que tecnologia nesse caso no sentido farmacológico, farmacêutico, para produzir e envasar vacinas em território nacional. Então, se a realidade é que nós temos o Butantan, temos o Biomanguinhos e algumas outras fundações estaduais que também são capazes de produzir vacinas, na realidade, essa produção de vacinas dentro do Brasil é a partir de um certo ponto. E o ponto de mais alto conhecimento adicionado de valor e, portanto, de especialização mais sofisticada é trazido de fora na imensa maioria dos casos.
Eu não vou lembrar exatamente dos números agora, mas tem uma informação que me saltou, me gravou na memória. O Instituto Butantan, por exemplo, de São Paulo, de todas as vacinas que produz, apenas uma delas tem o IFA produzido localmente, a vacina para influenza. O IFA depende naturalmente de um cultivo biológico, no caso da vacina, tá, gente? Não estou falando de medicamentos, que aí já é outra história. Mas de vacina você precisa ter o cultivo biológico, o estudo, sequenciamento genético, testagens e mais testagens, até que aquilo possa ser, então, administrado junto com uma outra composição, que também precisa ser muito bem estudada, e aí sim, testado e retestado 1000 vezes, até se chegar a uma vacina que tem eficácia e segurança comprovados pelos testes padronizados mundialmente, então aquilo possa ser comercializado ou colocado num programa de imunizações, como é o caso do Brasil. E aí realmente a matéria colocava muito bem a necessidade do Brasil de criar independência tecnológica em farmacêutica para a produção de vacinas. É uma obviedade. Se chegou até no Jornal Nacional, é porque é de fato uma obviedade. Está a ponto de cair na boca do povo, né? E a mesma lógica de necessidade de independência tecnológica e independência produtiva pode ser aplicada a vários outros setores. Veja aí, a própria pandemia nos mostrou como nós ficamos quase na pior por falta de respiradores, ventiladores pulmonares para UTI. Assim como estamos tendo problemas com outros insumos médicos e hospitalares, como é o caso do oxigênio, porque a nossa insuficiência produtiva está cada vez maior, fruto naturalmente da nossa desindustrialização, da nossa especialização regressiva, da nossa especialização em atividades primárias. Ora, os liberais costumam responder a esse problema dizendo, não tem problema, basta importar, porque o mercado internacional sempre estará aí disponível para que a gente compre. Só que tem vários problemas com relação a isso, que é o seguinte: primeiro, a demanda pode ser muito bem maior que a oferta, principalmente em situações de crise. A pandemia mostrou isso. Ventiladores pulmonares. Demanda superou muitas vezes a oferta. Foi necessário fazer reconversão industrial no Brasil. E se não tivesse sido feita através da empresa WEG, principalmente, mas também de outras iniciativas, teríamos ficado na pior. Teria morrido mais gente sem essa reconversão industrial para o ventilador pulmonar. Assim como a pandemia mostrou também a insuficiência produtiva agora dos gases hospitalares. Estamos tendo que nos virar com reorganização industrial e importação para gases hospitalares, senão brasileiros começam a perder a vida nas UTIs. E aí a questão das seringas, a questão das agulhas, a questão também das vacinas, tudo isso vai entrando dentro do panorama das insuficiências produtivas brasileiras. Muito bem, esse caso todo foi denunciado pelo Jornal Nacional, que chegou a falar, inclusive, da necessidade de instalarmos no Brasil um complexo industrial. Vejam vocês. Tá? O Jornal Nacional, então, praticamente ontem foi a dor de cabeça daqueles que argumentam contra a especialização produtiva em bens sofisticados, contra a autonomia e independência produtiva em tecnologias. Né? O Jornal Nacional ontem foi a dor de cabeça dos liberais, daqueles que defendem o argumento ricardiano de que basta você se especializar, então, na sua própria vantagem comparativa, e tudo correrá bem, porque você terá muito da sua vantagem comparativa para oferecer ao mundo e sempre será suprido das outras coisas que você não é capaz de produzir. Mentira! Mentira! Porque os desequilíbrios e as assimetrias são a característica básica do capitalismo moderno. Ora, está aí a pandemia que mostrou a nossa insuficiência produtiva e nós ficamos quase na mão. Não fosse a nossa ainda relevante indústria em certos momentos, nós teríamos ficado na mão. Ainda estamos correndo sério risco. Então, o comentário de hoje não é crítico, é favorável, palmas para o Jornal Nacional, mas é claro que eu não posso terminar sem dizer que o Jornal Nacional está devendo. Né? É uma que ele acerta contra milhares que ele erra. Porque o Jornal Nacional, não se iludam, daqui a pouquíssimo tempo voltará a defender as mesmas reformas, a mesma abertura comercial,
todo o desinvestimento na estrutura produtiva, científica e tecnológica brasileira que nos trouxe até aqui, até a insuficiência produtiva. Então, muita atenção, o comentário é elogioso a esta reportagem do Jornal Nacional, mas jamais a linha editorial do Jornal Nacional, que está devendo muito até conseguir reequilibrar e se tornar uma linha editorial mais equânime e menos prejudicial à independência produtiva do Brasil. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um Desenve Notícias, todos os dias na Revolução Industrial Brasileira, no YouTube e também no IGTV. Até amanhã.